alunos da Escola Confessional, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Abram aí na página 29, estudando as palavras. Usos das letras S, SS, C e C cedilha. Um iPod de notícias. Vamos lá. Jornal impresso é mais ou menos como dar o melhor amigo ou amigo seu iPod para que ele grave a seleção das músicas que você gosta de ouvir ou deve ouvir, para ficar uma pessoa melhor. A única diferença é que em vez de música, seus amigos jornalistas põem nesse iPod de papel um punhado de notícias. Você com certeza será uma pessoa melhor se estiver bem informada, se souber o que acontece ao seu redor, o que acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no seu mundo, tá? Esse é um texto jornalístico que foi retirado do jornal Folha de São Paulo. Então, nas aulas anteriores, nós estudamos muito sobre aquele jornal impresso, que ele é muito valioso e ele foi um método utilizado muitos e muitos anos. Hoje em dia, ainda algumas pessoas utilizam desse recurso para ficar bem informado. Então, esse jornalista que escreveu esse texto, ele está comparando um jornal informativo com um iPod. Por quê? Porque um iPod ele é muito valioso, ele é um equipamento da Apple, então ele é caro, então muita gente utiliza para músicas. Os jornalistas gostam muito de utilizar esse tipo de equipamento. Então, vocês percebem que o jornalista está valorizando o jornal, tá? E ele tá certo, porque jornal é algo muito valioso para nós ficarmos atualizados, informatizados, ok? Então, por que o jornal impresso é comparado a um iPod? Por quê? Acabamos de falar. Por que ele é comparado? Escrevam aí o que vocês acham. Lembrando, parágrafo, letra maiúscula, e observem bem as pontuações. Na B. Quais são os benefícios de estar bem informado? Os benefícios são muitos. Então, vocês vão escrever aqui qual é o benefício de você saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo no seu bairro, saber o que está acontecendo na sua escola, na sua igreja. Qual é o benefício de estar bem informado? Na 2, escreva no quadro abaixo as palavras destacadas no texto. Então, nós temos aí um quadro. O que vocês vão fazer? Nós estamos aprendendo, estudando as palavras que tem as letrinhas S, SS, C e C cedilha. Então, o que vocês vão fazer? No primeiro quadrinho, vocês vão lá no texto e vão procurar uma palavrinha que começa com S. Tem que iniciar com S, ok? Depois vocês vão procurar uma palavrinha que tem 2 S's no meio da palavra. Depois vocês vão procurar uma palavra que começa com a letrinha C, mas que tem um sonzinho de S, tá? E vocês vão procurar uma palavra com C cedilha, mas que tem um sonzinho de S também. Então, vamos lá. Na A, vocês vão responder: quanto ao som, o que essas palavras têm em comum? O que vocês perceberam que essas palavras têm em comum? Tem de igual? O que vocês perceberam? Escrevam aí na página 30. Na página 30, vamos lá. Identifique no texto outras palavras com S e pinte de acordo com a legenda. Por exemplo, vocês vão procurar palavrinhas que começam com a letrinha S e vocês ou que começa ou que finaliza, e vocês vão pintar de verde, tá? Vocês vão pintar as palavrinhas também, parece um vermelhinho ou um laranjinha que tá aqui. Vocês vão pintar as palavrinhas com SS, depois com C de azul e C cedilha é um laranjinha, tá? As letras S, SS, C e C podem ser representadas pelo som da letra S, dependendo da posição que ocupam na palavra. Então, vamos estudar um pouquinho. A família do S, né? Vocês observem que na hora que a gente vai falar o S, ó o sonzinho que sai, ó. Sa, sé,
si, so, su, ok? Então vamos lá. Toda vez que eu for iniciar uma palavra, eu vou ficar com dúvida. Por exemplo, se eu ficar com dúvida, sopa, eu escrevo com S ou eu escrevo com SS? Toda vez que você for iniciar uma palavrinha, vai ser somente um S. Sopa, sapato. Toda vez que iniciar, é apenas um S. Tá, professora, e quando for com dois S, como que eu vou saber? Por exemplo, impresso, impresso. Por que eu escrevo com dois S? Porque nós temos duas vogais, uma que antecede e uma que vem depois. Então, esse SS vai ficar no meio. Impresso, osso, osso, osso. Temos uma vogal e finaliza com outra vogal. Então, no meio, eu vou colocar dois S's. Eu não posso colocar um S só, tá bom? Então, agora, como que eu sei quando eu uso C cedilha? Vamos lá. C cedilha, a família do C cedilha. Por que tem aquele, parece um Szinho embaixo do C? Olhem aí o C cedilha. Por quê? Porque é para eu lembrar que C cedilha tem um som de S, tá? É só para eu lembrar. Então, por exemplo, a família que tem esse Ezinho embaixo, Sa, So e Su, tá? C e Si, eles não têm esse Ezinho embaixo, porque ele já tem o som de C mesmo, C e Si. Agora, Sa, So, Su, nós temos esse Szinho pendurado no C, para a gente lembrar que C cedilha tem um som de S, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos falar o grupo completo. Sa, Se, Si, So e Su, tá? E quando eu uso C cedilha? Toda vez que uma palavrinha finalizar com tor, T-O-R, eu sei que a minha palavra derivada eu vou fazer com C cedilha. Por exemplo, infrator. Qual que é a minha palavra derivada? Infração. Eu finalizei com tor, então infração é com C cedilha. Por exemplo, cantor. Então, qual é a minha palavra derivada? Canção. Canção é com C cedilha, porque finalizou com tor, T-O-R, tá? Outra coisa, quando vocês perceberem assim, uma palavra que finaliza com T-O, T-O, canto, qual é a palavrinha derivada? Canção, tá? Por exemplo, junto, qual é a palavra derivada? Junção. Então, eu vou escrever com C cedilha, por quê? Porque juntou, termina com T-O, tá? Agora, vamos entender um pouquinho aqueles verbos que finalizam com as letrinhas T, E, R, ter. Por exemplo, deter. Qual é a minha palavrinha derivada? Detenção. Então, eu vou escrever com C cedilha. Reter, retenção. Tá bom? Outra coisa, algumas palavrinhas finalizam com tivo, tivo, T-I-V-O. Então, eu sei que as palavrinhas derivadas vão ser com C cedilha. Por exemplo, relativo, relação, ativo, ação, tá bom? Então, pessoal, tá bem facinho. E quando eu uso só um S? Quando eu uso só um S, vamos lá. Por exemplo, bolsa. Quando eu tenho uma consoante que antecede e depois uma vogal, automaticamente vai ser um S só. Ou vice-versa, quando eu tenho uma vogal e depois uma consoante. Quando eu tenho duas vogais, eu uso dois S's. Quando eu tenho uma consoante e uma vogal, eu uso um S só. Por exemplo, pulso.
Pulso. Eu tenho uma vogal que antecede, né? Pulso. Antecede não, perdão. Eu tenho uma vogal que vem depois e tenho uma consoante que vem antes. Então, só para finalizar, quando eu escrevo com S só? Quando eu tenho uma vogal e uma consoante. Uma vogal e uma consoante. Ou se não, uma consoante e uma vogal. Pulso, bolsa, tá? Eu sei que eu escrevo com um S só. E um S só também nós utilizamos no início da palavra e para finalizar uma palavra. Ok? Então, na 3, complete as palavras com um S só ou SS. Assunto. Nós temos 2 vogais. Então, o que nós vamos colocar aqui? Colunista. Nós temos uma vogal e nós temos uma consoante. Então, eu vou colocar o que aqui no meio? Publicadas. Lembra que eu falei? Como que finaliza? Profissional. Profissional, nós estamos entre 2 vogais. Jornalistas. Semana, ó, estou iniciando a palavra. Assinante. Eu estou entre 2 vogais. Debates. Estou finalizando. Ok? Na 4, observe a questão anterior e marque as afirmações abaixo com S ou SS. Por exemplo, está entre uma vogal e uma consoante. Quem que é? É o SS, é o S, é o C cedilha, tá? Coloquem aí. Está entre as vogais. Quem será que está entre as vogais? Está no início da palavra. Quem será que está no início da palavra? E que está no final da palavra, tá? 5. Observe as palavras do quadro abaixo, complete o conceito, tá? Por exemplo, distribuição, especialista, abecedário, caçula, redação, esforço, notícias e alicerce. Para obter o som do S, usa-se a letra C antes das vogais, aí vocês vão completar. Enquanto a letra C cedilha é usada antes das vogais, tá? Observem aqui no quadro, para vocês completarem o quadro abaixo. Aqui abaixo nós temos uma pesquisa que é para fazer um cartaz. Nós não vamos fazer isso por causa que nós estamos na pandemia. Então eu vou pedir para vocês pesquisar palavrinhas, tá? Com o som que escreve com S, SS, C e C cedilha, com o som de S. E vocês vão colar no caderno de língua portuguesa. Marquem aí o dia, tá? Aula de língua portuguesa, página tal do livro, que é a página 30. E vocês vão colar as palavrinhas, tá bom? Na 31, tá dizendo aqui como é feito um jornal. É só vocês dar uma olhadinha como que se produz um jornal. E no 32, nós temos um quebra-cabeça ecológico. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá nos encartes 1 e 2 e vão colar o quebra-cabeça aqui nesse espaço. Vai sobrar um quebra-cabeça. O que sobrar, vocês vão brincar com a família, tá bom? Beijos, até a próxima aula.